E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Chegamos aqui mais uma vez na sexta-feira, véspera aí do final de semana. Espero que vocês aproveitem esse diazinho que ainda tem, né, muito a render, né? O pessoal que estiver no trabalho, que trabalhe bem. O pessoal que estiver aí no meio dos seus afazeres, que façam seus afazeres bem, sem aquela fuga mental, psicológica de fugir do trabalho para aproveitar o final de semana. Não, aproveite até o final essa semana, aproveite até o final, espremam até o fim, como quem espreme ali uma laranja, né? Aquele sujeito sedento que espreme uma laranja para beber assim até o último suco da fruta. Então não deixem para depois, né, esse assunto de aproveitar cada segundo, cada minuto deste dia. Tá bom, pessoal? Isso é importante. Então, vamos entrando aí, pessoal, entrando já conosco, mais um dia, perfeito. Um fenômeno acontece, é o que eu vou falar hoje exatamente, né? Então já estava para falar isso. Algumas pessoas religiosas me escrevem, né? Algumas pessoas religiosas das mais diversas denominações, né? Então, cristãs, espíritas, etc. Então, muita gente me escreve aqui e eu vou acompanhando um pouco a mentalidade, vou acompanhando um pouco aqui o fenômeno da psicologia do sujeito religioso nos nossos tempos, né? E a maior parte das pessoas definitivamente que me escreve, os religiosos, a maior parte que me escreve são protestantes ou católicos, né? E muitos também, claro, né, alguns espíritas, né, me escrevem também, muita gente sem religião em concreto, mas que tem aquele senso religioso, como se diz, né, tem uma demanda por coisas do alto, tem uma demanda por Deus, né, pelo divino, pelo sagrado, o que seja. Então algumas pessoas, muita gente que me escreve, né, tem essa sensibilidade, por assim dizer, e até entre os ateus que me escrevem, não são ateus, por assim dizer, militantes, né, então nunca recebi aqui uma pergunta, uma mensagem de um ateu militante, né? Mas o que eu vejo, né, eu vejo e acho isso lastimável, isso é lastimável, isso nada tem a ver com a religião verdadeira. Eu vejo muitos daqueles que começam, sobretudo os que começam, né, no caminho da religião, afetando uma certa postura, afetando uma certa inclinação de quase que subserviência, né? Algo que simulasse já uma fraqueza, um enfraquecimentozinho, né? Como se, né, para que eu fosse religioso eu precisasse ser um idiota, né? Como se para que eu fosse um religioso eu precisasse ser um imbecil ou um sujeito que, eu vou ser enrolado mesmo e não tem problema, né? Por quê? Porque o Cristo disse que eu tenho que dar a outra face. E aí começa a vir com uma série de versiculites, né? Um monte de versículo bíblico ou um monte de compreensões mal feitas da vida de heróis, de santos, de sujeitos religiosos, que em nada tem a ver com a religião verdadeira. Você pega os grandes representantes da religião, nenhum deles foi fracote, né? Fraquinho, imbecil, nenhum deles, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que acabaram de entrar no caminho da religião e afetando um certo desprendimento, afetando uma certa compreensão superior do espírito e desapego, por exemplo, né? Chegam a um restaurante, pedem, sei lá, né? Bife e batata frita. E aí, de repente, o garçom oferece bife e batata cozida e ele fala, não, tudo bem, né? Tudo bem, eu vou aqui aceitar. Não, eu vou aceitar isso aqui porque é um desprendimento, né? Não, peraí. Se você quer comer bife e batata frita, vai lá e pede pro garçom, o meu amigo, o Wellington, chega aqui, dá um pulinho aqui, Pedro. Você trouxe aqui o errado, né? Você trouxe aqui você trouxe errado. Eu pedi bife e batata frita, eu não pedi bife e batata cozida, né? Você não precisa, né? E não deve abrir mão dos seus direitos civis por uma má compreensão do que é o fenômeno religioso. Você está entendendo? A humildade religiosa, o perdão do qual falam as religiões, e nada tem a ver com esse tipo de afetação de bondade. Porque no final das contas, se você não é bom mesmo ainda, meu filho, sabe o que vai acontecer? Se você não é bom mesmo, você vai ficar amargurado, você vai ficar rancoroso. Porque você começa a notar que, eu entrei nessa coisa chamada religião, só tomo na cabeça. Eu entrei nessa coisa de religião, né, e minha vida tá confusa. Tá confusa porque você é confuso, porque você tá entendendo tudo ao contrário. Você tá entendendo tudo ao contrário. Então a primeira coisa, não é verdade? É ser forte. Ser forte. A humildade da qual fala a religião, tá? A humildade da qual fala a religião, o perdão do qual fala a religião, e nada tem a ver com esse tipo de afetação de fraqueza. Para começar, o perdão é atributo dos mais fortes, meu filho. Assim, o perdão é atributo de quem é forte. Então é o seguinte, eu podendo te matar, eu podendo te prender, eu podendo te difamar, eu podendo te destruir, nada faço porque te perdoo.
o perdão é atributo de quem é mais forte para começar. Para começar é isso. Né? O sujeito que está lá por baixo, né? O sujeito que está lá por baixo, como que ele não tem poder de perdoar? O perdão, ele está intimamente ligado com um certo tipo de poder. Se o sujeito não pode nada, se ele é um fracote, se ele é um Zé Ninguém, se ele é um bundão, ele não tá na posição de perdoar, você tá entendendo? Ele está na posição de, né, se instalar na realidade, conquistar uma certa voz, deixar de ser marginal, sair da margem, sair da periferia da existência, tomar posse da centralidade do seu espírito, entrar num embate com alguém, no embate não precisa ser briga, né? Mas olha, uma argumentação ou então uma disputa de força, e aí sim o perdão ele passa a ter o sentido do perdão do qual fala a religião. Esse perdão de quem é um Zé Ninguém, de quem é um imbecil, de quem é a pessoa fraca, isso traz ressentimento. Isso é acovardamento em geral. Eu não estou incitando, jamais faria isso, eu não estou incitando ninguém a ficar com o coração duro, mas é o contrário, você está entendendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando o fracotinho começa a ter afetação de perdão, ele fica ressentido, porra, ele fica mais fraco, ele fica louco, ele fica reclamando de tudo. É isso que acontece. Eu não estou dizendo que o sujeito não tem que perdoar, não. Pelo contrário, porra. Eu sou um dos maiores adeptos do perdão. Perdão, vocês estão até... Há quem me acuse de eu ser muito relaxado com a coisa da traição, por exemplo. Não, pelo contrário. Eu sou 100% adepto do perdão, né? 100% adepto do perdão. Temos que perdoar, né? Sempre. Mas o problema é o seguinte. A coisa da traição do perdão, né, que eu estava falando. A coisa é essa, olha. Perdoa quem está em posição de perdoar. Né? Perdoa quem está por cima da coisa. Isso é o perdão próprio mesmo, é esse. O sujeito que está por baixo, né? Está numa situação de absoluta desvantagem, como eu sempre falo. Né? O sujeito lá que estava me falando assim, olha, meu Ítalo, o meu pai, né? Alguém estava me contando isso aí, sei lá, acho que meu pai matou minha mãe, e depois ainda me abusou, e depois não sei o que lá, né? Fez um monte de coisa. Como é que eu vou perdoar um sujeito desse? Né? Como é que eu vou perdoar um sujeito desse? Né? Tavam me perguntando isso. Aí eu sempre respondo, bicho, você não tem que perdoar, não. Não é que não tem que perdoar no sentido de guardar um rancor. Não é isso, não. Não é perdoar no sentido de guardar um rancor, não. Né? Você não vai fazer isso. Não é guardar rancor. Você não vai perdoar no sentido, olha, eu não tenho capacidade de perdoar esse sujeito. Eu tô por baixo. Eu sou aqui o Kay do conto do livro do Kafka. Eu tô por baixo da coisa, né? Eu não consigo, eu não acesso o perdão, por assim dizer, aqui. Né? O que eu faço? Bem, eu não julgo, que é uma coisa que eu sempre falo pra gente fazer. Eu não julgo, esqueço e vou tocar minha vida. Você tá entendendo? É isso. Você não tem, nesse caso em concreto, né, que estavam me perguntando outro dia, né? Como é que eu perdoo alguém que cometeu um crime hediondo, né? O sujeito matou minha mãe, fez não sei o que, blá 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 blá. Como é que você faz? Você não faz, não tem como fazer, você tá provado, você não tem como fazer. Como é que você perdoa um sujeito desse? Você vai ficar louco, né? Se você tentar perdoar esse sujeito, se você tentar perdoar esse pai que matou sua mãe, ainda te abusou, ainda porra, não sei o que lá, né? Se você tentar perdoá-lo, você vai ficar louco. Porque você está por baixo da situação, você é uma vítima real da história. Então o que você faz? Você não pensa na história. Não é que não pensa. Bicho, toca a tua vida. E não julga. Não julgar é possível. Não julgar é possível para todo mundo. Para quem está por baixo e para quem está por cima. Tá? Então esse é o primeiro movimento. O problema é esse, é que se a gente começa a querer perdoar todo mundo, né, indistintamente, seguindo ali o mandato evangélico, seguindo o mandato bíblico, seguindo o mandato da religião, você vai ficar louco. Você não tem estrutura para perdoar, se você não tem poder, você não perdoa. Então, nesse sentido, é claro, o perdão é atributo divino. Né? Quem tem poder, só quem tem mais poder consegue perdoar mesmo. Tá? Só quem tem mais poder consegue perdoar mesmo. Né? Quem está por cima, de fato, consegue perdoar. Né? Quem está por baixo e tenta perdoar, ainda é um fracotinho, um rancorosozinho, vai ficar mais rancoroso ainda, vai ficar mais fraco ainda, você entendeu? Não estou dizendo que você não tem que perdoar. Nesse caso desse pai que matou a mãe, que não sei o que estavam me contando essa história aqui esses dias, uma coisa terrível, né? O que você vai fazer? Você não vai pensar na coisa, você não vai pensar, fala, tudo bem, eu não compreendo essa cabeça louca desse sujeito, né? E não julga mais, vai tocar a tua vida. Fala, porra, Deus me livre de ser como ele, vai tocar a tua vida, entendeu? Não fica julgando o cara não, pronto, acabou. Você começa a julgar, você não tem os elementos para poder tratar esse assunto. E se você tenta perdoar,
você vai fazer uma afetação de santidade, uma afetação de superioridade, uma afetação de poder que você não tem. E o que acontece contigo? Você tá frito. Tá frito, você vira falso, você vira um sujeito falso, você tá entendendo? Você vira um sujeito falso mesmo, não vai conseguir. Então não confundir subserviência, não confundir fraqueza, né, com o tal do perdão. Né? Isso é importantíssimo. Agora, não julgar está aberto para todo mundo. Né? Não julgar está aberto para todo mundo. Não julgar é possível. Perdoar, no sentido pleno da palavra, você deve estar disposto a perdoar 70 vezes 7, como diz, né, a Escritura. Agora, é difícil fazer esse negócio desse. Por quê? Sobretudo porque na maior parte das vezes você não tem que perdoar, você está entendendo? Não é que você não tem que perdoar, eu quero que vocês me entendam, para que depois vocês não tirem palavras da minha boca, para vocês não entendam coisas erradas. Né? Não é que você não tem que perdoar, você tem que perdoar sempre. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes você não vai acessar o outro através do perdão. Às vezes o que se pede ao outro não é o perdão. Né? Às vezes o que se pede, né, não é você perdoar, é não julgar. Muita gente confunde uma coisa com a outra. Né? Você não julga, você se afasta. E pronto. E pronto. Você está entendendo? É isso, muitas vezes é esse o acesso que você vai ter que fazer. Um pai, porra, mas um pai que abusa do filho, um pai que não sei o que lá. Como é que você perdoa um sujeito desse? Difícil, você está numa posição muito inferior. Você consegue perdoar de verdade quando você conquistou a sua vida. Quando você está vivendo ali os elementos próprios da tua existência, que fazem sentido da tua existência. Quando você conseguiu se instalar, você tem uma família, sei lá, você tem uma religião, você tem dinheiro, você tem, né, a transcendência. E quando você está por cima, você consegue olhar para aquele sujeito e de fato perdoá-lo. Aí o perdão brota, você está entendendo? O que eu vejo muitas vezes acontecer em comunidades religiosas, inclusive, é uma indisposição ao amadurecimento. Ninguém dispõe os outros a amadurecer. Né? Poucos líderes querem mesmo, sabem fazer com que a sua assembleia, a sua audiência, né, os seus fiéis amadureçam e ficam querendo fazer com que todo mundo se perdoe, né? Vai perdoar. E aí o que acontece? Com um monte de gente fraca, gente feita de geleia, gente rancorosa, gente que não progride na vida espiritual. Quantas pessoas estão aí em comunidade religiosa há anos, né? E não progridem mesmo. Não conseguem de fato ter um coração magnânimo. Né? De fato fazer o bem sem olhar a quem? Por quê? Porque ninguém está querendo fazer. Não tem ali uma tecnologia de amadurecimento que funcione. Pega-se esses elementos, essas ideias que são bonitas, são belas, são necessárias, inclusive, porra. Né? Perdão é necessário, não é absolutamente necessário. E querem botar a goela abaixo daquele sujeito coitado. Né? Que não tem capacidade de perdoar ninguém, porque ele está por baixo de tudo. A vida é um rolo compressor que passa na cabeça dele. Então, antes desse assunto de perdoar, de querer buscar o perdão do seu peito, busque não julgar. Isso é muito mais importante. E ficar forte. E ficar muito forte. Né? E dar esmola. Estudar, se for o caso. Trabalhar. Sobretudo trabalhar. Né? O trabalho torna a gente livre mesmo. O trabalho é uma das melhores coisas do mundo. Tanto faz se você trabalha em casa, se você trabalha no escritório, se você trabalha no pátio de uma fábrica, se você trabalha no laboratório. Tanto faz, você está entendendo? Tanto faz. Trabalhe. Porque no trabalho você vai reunir uma série de qualidades necessárias. Você vai se tornando gente quando você trabalha. Né? Você é uma mãe que trabalha em casa, porra! Quantidade de louça que tem para lavar, quantidade de roupa que tem para fazer, quantidade de psicologia que você tem que estudar para entender teus filhos, a quantidade de nutrição que você tem que estudar para poder nutrir todo mundo, né? A quantidade de elementos da etiqueta, da boa conduta, né? Do amor, do carinho. Porra, ali é um trabalho fantástico. Se você é um operador, se é uma costureira e tá me ouvindo, sei lá, porra, cada vez você tem que fazer com mais detalhe, com mais delicadeza, né? Com mais presença para que cada trabalho teu saia perfeito. Pô, você se torna uma pessoa de fato superior, você cresce. E aí você não começa a fingir. Por quê? Porque você tem elementos de verdade. Você tem elementos de verdade para poder ter consistência, para que a tua vida tenha consistência. Para que a tua vida tenha consistência. Se aquele sujeito que não tem consistência na vida, né? Eu falo para você, meu cara, olha, eu sei que é duro, mas bem, paciência, né? Paciência. Aquele sujeito que não tem consistência na vida, que acorda, que a hora que ele acordar tá bom, que ninguém precisa dele, né? Que ele não trabalha, não produz, só dá prejuízo para os outros, né? Esse sujeito, ele não tem capacidade de perdoar ninguém, porra. Por quê? Porque ninguém precisa do perdão dele. Foda-se, não serve pra nada. Você tá entendendo? A relação não se estabelece. Não é o perdão, ele não vai acessar ninguém através do perdão. Né?
Não, aquele moleque, adolescente imbecil que só dá despesa, o pai não deixa, não faz o aniversário dele de 14 anos. Não faz, porque ele é um idiota. E aí ele fica sentido. E aí um dia ele olha pro pai e fala assim, não, pai, eu te perdoo porque você não fez aquele meu aniversário de 14 anos. Ah, se enxerga, moleque. Ah, se enxerga. Quem me perdoa? Vai pra puta que te pariu. Vai perdoar a tua turma. Ah, pra porra. É que me perdoa o quê? Eu lá tenho imposição de ser perdoado por você, o seu... Não é isso? Assim, dando um exemplo desse, a coisa fica óbvia. Só que quando são dois adultos, né? Aí parece não, que eu tenho que perdoar. Não julga e fica forte, porra. E seja algo útil pra alguém. E aí, talvez o perdão seja uma demanda pro teu coração. Até então você não tem que perdoar ninguém, não. Sabe por quê? Porque ninguém precisa do teu perdão, filho. Você não serve pra nada. Tanto faz como tanto fez você perdoar. Dane-se. Você tá entendendo? Fraquinho, gente que tá por baixo, né? Ou é fraquinho porque de fato a vida passou como rolo compressor por cima dele. Ou porque é um lento, é um preguiçoso. Tem que perdoar ninguém. Não é que não tem que perdoar ninguém, é que não precisa. O perdão ainda não foi convocado na assembleia das tuas demandas. Você não precisa prestar contas ao perdão ainda. Para de se botar esse tipo de situação que só vai te fazer ficar mais imbecil ainda do que você já tem sido. Para com isso. Para. Você vai ficar rancoroso. Você não progride. Você vai ficar mole. Fica chato. Você fica olhando para o mundo com um ar de superioridade absolutamente asqueroso. Não há nada mais asqueroso que um adolescente de bigodes, né? Moleque que não tem nem pelo no saco quer botar bigode. Para com isso, porra. Né? Nada mais asqueroso do que isso. Não tem nada mais asqueroso que uma pessoa que não pode nada, que só dá despesa, olhar para os outros com ar de superioridade. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Outro dia eu vi a Fé Thaís que colocou aí a diferença entre um menino e um homem. Ah, um gera boleto e outro paga boleto. Essa é a diferença entre um menino e um homem, porra. Um gera boleto e outro paga boleto. É isso aí mesmo. Né? Agora o gerador de boleto lá pode perdoar alguém. Ah, alguém precisa do teu perdão, meu filho. Ah, para com isso. Você é um adolescente de bigode. Você é ridículo. Você é ridículo. Para de ficar querendo me acessar através de perdão. Né? Não é assim que se faz, não. Não. Você vai fazer o quê? Você vai ser gente. Vai ser gente. Você começa a parar de julgar os outros, parar de ficar fraco, né? Hoje tá que tá. Hoje tá saindo tudo. Parar de de ser fraco, fica forte. Né? Arruma um trabalho, arruma um estudo, não enche o saco de ninguém, vira gente, ganha uma centralidade, teu espírito ganha uma centralidade, aí tudo bem, aí começa. Até lá, meu cara, porra, eu lá preciso do teu perdão, alguém precisa do teu perdão, vai, se enxerga, né? Se enxerga, para com isso. Você vai ser um fracote, um covardinho, né? E aí o pessoal pergunta esse negócio de auto-perdão. Ítalo, eu tenho que me perdoar. Você tem que se perdoar, para com isso, não tem sentido nenhum. Eu me perdoo. Eu entendo que esses jargões entraram. Eu entendo que esses jargões parecem fazer efeito às vezes, parecem ter significado, não significam nada. Eu me perdoo. Perdoo do quê? Você se perdoa do quê, cara? Isso não é assim que você se acessa. Não é assim que você se acessa. Não, eu me perdoo. Eu me perdoo. Cara, isso é absurdo. Você tá entendendo? Quer dizer, o mesmo juiz, o réu, a vítima, o juiz e o promotor são a mesma pessoa. Para com isso. Isso é figura de linguagem ridícula. Tá entendendo? Para com isso. Fica forte. Para de pensar que eu me perdoo ou não. Como você se perdoa ou não? Para com essa palhaçada. Vai ficar forte, porra. Vai dar esmola pra mendigo. Vai rezar um Pai Nosso. Né? Vai parar de encher o saco da tua mãe, da tua mulher. Lava a louça, faz compra de casa. Aí a vida começa. Até lá eu me auto-perdoo. Você tá se olhando, você tá se analisando. Sabe o que vai acontecer contigo? Você vai deprimir porque você é um bosta. Eu sou um bosta. Sabe o que vai acontecer? Nada. Tá entendendo? Um vagabundo, é como disse aqui, um vagabundo. Vai ficar se auto-perdoando. Que auto-perdoando o quê? Você é fraco pra receber o perdão e você é fraco pra dar o perdão. Vai perdoar o quê, porra? Esse negócio de auto-perdão é uma pergunta que só aparece na cabeça de quem tá muito confuso, de quem tá muito fraco. O sujeito muito confuso e muito fraco não consegue nem se perdoar nem receber perdão. Então pra que isso? Não tem o que fazer. Não existe. Isso é o quadrado redondo. Não existe, a porra não aparece, você tá entendendo? Você pode falar, um quadrado redondo, não significa nada. Tenta fazer um quadrado redondo, não vai conseguir. Né? Não consegue. É a mesma coisa, auto-perdão. Você até entende, eu vou me auto-perdoar. Tenta fazer, não vai conseguir. Né? Na prática, o que é? Fica forte, trabalha, acorda. Né? Não, então eu sou deprimido. Então vai procurar um médico, toma remédio, né? Pede ajuda, vai pra terapeuta, né? Vai comer direito, né? É isso. Aí começa a melhorar, fazer atividade física, começa a trabalhar, é isso. Serve pra qualquer um. Isso aqui serve pra qualquer um. Nem tudo serve pra quem tá doente. Isso aqui serve pra todo mundo. Você tá entendendo? Então, olha só. O do perdão, meu amigo. Para com isso.
Isso aí vai te libertar. Para essa porra de olhar, eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar não sei quem, eu preciso perdoar... perdoar, porra, cacete. Para de julgar, trabalha, seja forte, sirva. Isso vai te libertar, o teu espírito expande, o teu amor aparece, tu fica mais inteligente, a tua vida começa a acontecer, você começa até a ser útil. Porra! E é isso que eu desejo pra vocês. Um abraço e até segunda-feira. E ato falha o caralho.